Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. João 14. Pastor Joel abriu o culto, João 14. Está ligado na terra, ligado no céu. Queria só lembrar o envelope de sacrifício que o Senhor colocou em meu coração. Quantas vezes você já sacrificou? Esse é o envelope de sacrifício. Aqui a gente não faz nada de nós mesmos. Durante o culto, se você entendeu o propósito do envelope de sacrifício, aqui em Ezequiel 44:30 fala assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá ao sacerdote. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição do cereal moído, para que haja bênçãos sobre a sua casa, para que haja bênção sobre a sua família, para que haja bênção sobre a sua família, para que haja bênção no seu lar. O sacrifício, o Senhor colocou no meu coração desde a terça. Se você entender o propósito, você pode já trazendo no altar. Envelope de primícia. Quantas vezes você já sacrificou por você, pela sua família? Hoje o Espírito Santo me lembrou, apóstolo, que eu estar no altar, eu já sacrifiquei muito pela minha vida com Deus. Não para pregar, mas eu já sacrifiquei muito pela minha vida com Deus. Eu já sacrifiquei muito pelo meu casamento, pela minha família. E eu perguntei a Deus na terça, que eu vi o envelope verde. E eu fiquei durante a semana orando e perguntando: Senhor, por que o envelope verde? E o Senhor falou: porque é para o sacerdote, porque é do altar, porque é para o anjo da igreja. E o Senhor me lembrou quantas vezes você sacrificou por você. Então você está no altar, é resposta do sacrifício que lá atrás você fez. Então quem entendeu e quiser fazer, pode já fazendo durante o culto. Amém? Vale muito a pena, nada com Deus é em vão. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14:1. Aqui é assim, é tudo ligado, tudo conectado, a gente nem se fala, mas quando nós estamos buscando ao Senhor é assim mesmo, tudo testifica. Não se turbe o vosso coração, crer em Deus, creres também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerão ao meu Pai. E já desde agora conhecereis, e o tenho visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, verá o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creres tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e quem faz as obras. Creres-me que estou no Pai e o Pai em mim, e creres-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quando pedires em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não enxerga, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda. Por isso que o mundo não guarda, porque o mundo não ama o Senhor, o mundo não conheceu, o mundo não conhece ao Senhor. Ele cobra de nós porque nós conhecemos a Ele. Nós amamos, nós falamos do que amamos, nós vivemos porque nós amamos, nós renunciamos porque amamos. 24. Quem não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou ao mundo que o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos digo: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Amém? O Senhor, Ele preparou o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele vai nos conduzir até o Pai. Ele é o caminho. Ele é aquela estrada que vai te levar até Deus. Então não tem como o mundo conhecer esse amor. Não tem como o mundo viver esse amor, renunciar a esse amor. E nós precisamos cada vez mais ter a plena certeza e convicção que Ele vai voltar. Ele vai voltar, porque o caminho já foi preparado por Ele. Essa estrada que nós estamos percorrendo, ainda que seja difícil, nele nós conseguimos. E não tem como o mundo entender o que é santidade, o que é temor, o que é presença, o que é viver nele. Não tem como. O mundo não conhece esse amor. Nós estamos aqui tentando ensinar e mostrar esse amor. Mas nem todos vão querer receber. Nem todos vão entender que Jesus, Ele foi para o Pai. Ele veio, preparou o caminho e Ele voltou para o Pai. Para preparar a morada. Para nos receber lá na eternidade. Está tudo pronto. A qualquer momento Ele volta.
É por isso que nós temos que estar o tempo todo ligados com o Senhor, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. E é palavra, é Bíblia. É a palavra do Senhor que nos garante que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, e de uma mulher que foi Eva, por pouco, todos nós poderíamos nos tornar pecadores, onde não teríamos nem o direito de escolher. Mas por um só homem vinha a salvação. Um não entendeu o propósito, mas o outro entendeu. Então não tem desculpa, porque ainda que o pecado tenha vindo primeiro, ele chegou primeiro, mas depois veio a solução, a salvação, que tem que ser por Ele. É por isso que a gente pergunta: quer aceitar Jesus? Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele vai ser sempre o caminho. E todos vão ter que passar por esse caminho. Essa caminhada é longa, mas é por ela que nós vamos andar. É caminho reto e não há pecado. Tem que estar limpo, tem que estar puro, tem que estar santo. Porque foi possível, Ele viveu em santidade. Ele não foi dado ao pecado. E Ele só veio por amor a nós. Ele se submeteu a tanta coisa. Ele foi julgado, condenado, crucificado. Mas para mostrar para a gente que ser crente de qualquer forma também não vai. Você está longe do caminho. Você não vai se encaixar no caminho. Então é necessário andar no caminho. É necessário permanecer no caminho. E Jesus, Ele só obedeceu. Ele ouviu. Ele entendeu. Ele se submeteu. E Ele só obedeceu ao Pai. Ele não saiu do caminho. Ele não perdeu o propósito do Senhor para a vida dele. E Ele não abriu mão. Ele não abriu mão em momento nenhum. Ele não renunciou. Ele não desanimou. Ainda que tenha passado por tantas coisas, Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. E Ele ainda teve que passar pela morte de cruz. Que nós hoje temos o direito de sermos arrebatados. Se Jesus voltar hoje, já pensou Jesus voltar agora? Como é que você está com Ele? Como nós estamos com o Senhor? Porque com pecado não dá, não rola. E eu tenho que ser bem certinha, deve. Porque Jesus foi reto. Ele permaneceu. E Ele ainda fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Só quem ama, guarda os mandamentos. Quem não ama, não sabe o que é mandamento. Não sabe o que é guardar mandamento. Vai trocar por qualquer coisa. Qualquer coisa vai ser mais importante do que os mandamentos do Senhor. Então só quem ama guarda. Só quem ama obedece. Só quem ama se submete. Não tem como não conhecer, não amar e entender o propósito. O propósito é um caminho sem volta. O propósito é a salvação. É salvação eterna. É renúncia eterna. Por isso o mundo não tem a capacidade de obedecer. O mundo não obedece, porque eles não amam ao Senhor. Eles não têm como. O mundo, quem está no mundo, não tem como obedecer ao Senhor. A gente não está falando de uma pessoa que está com a sua vida totalmente errada e que tem uma oportunidade de ouvir, de falar de Jesus e falar: eu aceito, eu quero Jesus. E Ele vai me ajudar a mudar, a me transformar. Então ela está vindo como ela está. Não é, eu tenho que me limpar primeiro. Eu tenho que estar perfeito primeiro, para depois eu estar na presença do Senhor. Só que é engano. O mundo, ele vai tentar nos enlaçar cada vez mais. E ele vai tentar com que o propósito da morte na cruz não se cumpra na sua vida. E talvez você não consiga se limpar para estar firme e posicionado na presença do Senhor. Agora aqui, pedindo ajuda, tem jeito.
Aqui na presença do Senhor é possível. Então, quando nós entendemos verdadeiramente o propósito de Jesus na cruz, entendemos que foi por amor, e o mundo realmente não tem a capacidade de amar. O mundo ama os prazeres do mundo. O mundo ama o pecado, ama a carne. O mundo não sabe o que é renúncia, não sabe o que é deixar os prazeres. Então não tem a capacidade de ouvir. Eu deixo, eu abro mão, eu quero, porque Ele tem o poder, como Ele já fez com milhares de pessoas. O Senhor, Ele tem esse poder para tirar o mundo de dentro de nós. Nós chegamos como estamos, nós chegamos cheios do mundo dentro de nós. Ninguém primeiro ficou perfeito para depois vir para a presença. Chegamos com o mundo dentro de nós. Mas quando nós amamos a Cristo mais do que o mundo, nós deixamos o mundo e vamos viver o amor de Deus. E só amando a gente vai entender o propósito. No 2 fala, no verso 2 fala assim: e na casa do meu pai há muitas moradas. São muitas moradas, não são poucas. São muitas. E se não fosse verdade, ele não teria falado isso para a gente. O prazer dele, o prazer de Jesus é levar uma multidão, é levar milhares e milhares de pessoas. Porque lá é muito grande, vai ser diferente. É alegria, é paz, é prazer nele. Essa é uma afirmação que ele faz. Na casa do meu pai há muitas moradas. E há um lugar muito melhor para você do que o mundo. Porque o que o mundo quer te oferecer não compensa. Só na presença do Senhor vale a pena. Ele prometeu que iria voltar. Ele iria para o Pai, mas ele iria voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Você tem a plena convicção que Jesus vai voltar? Ou está cansado de ouvir? Eu me cansei um pouco que Jesus vai voltar, porque eu já escutei tanto. Porque parece que às vezes as pessoas se cansam de ouvir. Lembre-se que Ele foi preparar um lugar. Em Provérbios 3:6, vamos ver o que diz. E se a gente não entender o propósito, o plano de salvação, nós vamos ficar totalmente fora. Provérbios 3:6. Meu filho, reconheço em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É isso mesmo. Não seja... Perdão, gente, eu vou ler de novo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. É temor. Se você temer a Deus, você consegue. É temor. Permanecer na presença. Esse é o caminho para chegar até Ele. Mas tem que ter temor. Tem que ter renúncia. Tem que ter amor. O incrédulo Tomé ainda teve que perguntar: mas quantos Tomé nós temos hoje? Senhor, qual o caminho? Ele dizia: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a morada, e eu tenho vida eterna. Só Ele, só nele nós vamos chegar até o Pai. Mas é necessário passar por Ele. É Ele que vai nos conduzir até o Pai. Ele vai nos levar até Deus. Porque senão não precisaria estar escrito. E como é esse caminho? Como que eu faço? Eu não sei. Talvez ainda tenham pessoas que não entendam. Que caminho é esse para eu chegar até o Pai? Aceitando Jesus, não há outro caminho. Sinto muito lhe informar. Não há outro caminho para chegar até o Pai. O
O plano de salvação eterna vai ter que passar por Jesus. Você vai ter que declarar que você aceita o Senhor como seu único Senhor e Salvador, porque senão você está fora do caminho. E é na presença do Senhor que nós aceitamos e recebemos e entendemos qual o caminho. Nós já entendemos qual o caminho. Vamos ver o que fala em Provérbios 14, 12. Ninguém vai ao Pai, né? Se não for por outro caminho. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Conduz à morte, vai levar à morte. Mas o caminho do Senhor não. É vida eterna. É vida eterna. O plano de Satanás conduz à morte. Pode te levar a caminhos de morte. Mas o caminho que te leva a Deus é Jesus. É salvação eterna. Esse vai ser o caminho que te leva até Deus. Permanecer na presença. Esse é o caminho para chegar até Deus. Precisamos continuar sendo fiel. Ninguém vai ao Pai, não adianta, sem primeiro que tenha que passar pelo eu sou. O eu sou, o Todo-Poderoso. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele não está aqui, mas Ele deixou o Espírito Santo, onde Ele está o tempo todo nos guiando, nos direcionando. E se a gente entender, nós vamos sim chegar até o Pai. Felipe também pede no 8 aqui, que mostre, e ele responde: eu já estou mostrando. Quantas vezes nós somos tomados por uma cegueira espiritual? Quem está no mundo às vezes é tão tomado por uma cegueira espiritual que a gente está mostrando o caminho e ela não está entendendo qual é o caminho. Ficam cegos, ficam sem direção, sem foco. Aí não tem como chegar até o caminho. Para a gente chegar até o caminho é necessário as ceras saírem dos ouvidos e as escamas dos olhos. E entender qual é o caminho. É o único caminho, não tem outro caminho que vai te levar até Deus. Há tanto tempo eu estou andando com vocês e não entenderam que eu sou o caminho da salvação eterna. Hoje nós fazemos o papel de Jesus aqui evangelizando, levando vida de Deus, levando salvação eterna, pregando salvação para aqueles que ainda não têm a salvação. Hoje o Senhor diz assim: eu quero te usar como instrumento para ensinar o caminho, porque você já aprendeu qual foi o caminho, qual o caminho que você deve andar. E eu coloquei até um tema, apontando para o caminho. Tem um caminho que é Jesus, tem uma morada que é o céu. A morada é Deus. A nossa morada eterna é chegar até Deus, chegar até o nosso Pai. Ele quer nos encontrar de braços abertos, com muito orgulho, com muito prazer. Vamos sim chegar até o Pai, vai valer a pena. Eu só enxergo o que está sendo dito se eu permaneço. Se eu permanecer na presença, eu vou continuar enxergando. Porque perceberam que hoje a abertura falou, a adoração falou, o dízimo e oferta te apontou. Porque até quando eu não entendo um propósito, eu saio do caminho. Mas eu posso sair do caminho sem entender o que é dizimar e ofertar? Sim. Está pecando. Mas eu posso sair do caminho sem ofertar? Sim. Inclusive esse envelope que às vezes você não entende. Um propósito que é dado, que é determinado pelo Senhor. Você também sai do caminho porque está deixando de receber a sua bênção. E tem bênçãos que vai vir de pessoas específicas.
a sua oração não vai ter efeito. É necessário renúncia. É necessário sacrifício. Então não esqueça, precisamos permanecer no caminho. Vocês não me viram, é isso que ele fala no 10. Vocês não me viram, mas vocês precisam crer que eu sou, o eu sou. E eu passei por aqui e preparei o caminho para vocês andarem e chegarem até o Pai. Não é qualquer um que está falando, é o eu sou. E como que eu vou entender? Através de sinais, de milagres, de prodígios, de poder de Deus, do toque do Senhor, da transformação que você se permite. Sabe essa presença que você sentiu agora no culto? É poder de Deus. Esses são os sinais. A manifestação do Espírito Santo são as curas, a libertação, transformação. Eu creio, e você? Eu creio no poder de Deus, porque Ele é maior. Ele é maior do que todas as coisas. E eu jamais vou duvidar que Jesus, Ele não veio aqui. Ele foi junto do Pai. Ele foi para junto do Pai. Só por um tempo. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele quer nos resgatar. Ele quer encontrar uma igreja sedenta. Uma igreja onde renuncia ao pecado, renuncia aos prazeres e deseja viver nele. Porque para Ele são todas as coisas. O propósito da gente estar aqui hoje é por Ele. Sair da nossa casa e vir congregar é para Ele. É para adorar Ele, é para exaltar Ele. Porque em casa sozinha eu não consigo permanecer no caminho. E eu preciso estar no caminho para chegar até o Pai. Senão, não vai rolar. Jesus, Ele foi. Mas Ele deixou o Espírito Santo para você entender que Ele não está só. E vai ser notório o poder de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E você sabe que Ele foi, mas Ele deixou o Consolador. Aquele que não te abandona, aquele que não te deixa. Às vezes nós esperamos tanto por pessoas. Nós queremos tanto estar ao lado de alguém. E quanto por cento nós queremos estar ao lado do Pai? Quanto por cento nós desejamos estar com Ele na eternidade? Vamos ver o que fala em Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo, e de muitos. Sim, Ele tira o pecado do mundo. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado mais, mas para trazer salvação aos que aguardaram. Salvação não é para todos, é para quem aguardou no Senhor, é para quem perseverou no Senhor. Quantas vezes a gente escuta, depois que uma pessoa morre, vamos orar por ela, para ela ir para um bom caminho. Acabou. Não tem mais um bom caminho. Se não teve escolha antes da morte, depois da morte. Hebreus 9, 27 e 28. Não tem mais vida eterna. Não tem mais salvação. Morreu, já era. É por isso que nós temos que lutar pelos nossos e fazer o ide do Senhor até enquanto for possível. Não é sobre nós, é sobre
Todos aqueles que o Senhor quer nos usar como instrumento, Ele só quer que a gente seja uma ponte, porque o caminho é Ele. Eu não sou o caminho para ninguém. Eu só sou um instrumento, porque o caminho é Jesus. Salvação eterna só por Ele. Amém. Transformação, cura e libertação. A gente até vê muitas pessoas receberem cura, são curados. Ah, mas aquela pessoa não está na presença, mas ela foi curada. Ela recebeu livramentos. E a gente ainda vê. Já teve situações de pessoas que passaram por um processo e foram libertas, mas ainda assim não se apaixonou. Não foi o suficiente. E ela vai ter a salvação? Não. Se ela não estiver no caminho. Salvação é para quem está no caminho. Há um caminho. Há um caminho que é Jesus. E Ele nos oferece o plano de salvação. A Bíblia é o manual de Deus aqui na terra. E através dela nós aprendemos o caminho. E só há um caminho. E só há uma morada. E só há vida eterna no Pai. E eu não vou se eu não entender. E quem faz essa obra em mim? Ele. Quem me transforma? Ele. Quem faz todas as coisas? Ele. Mas para Ele fazer eu tenho que querer. Porque Ele não vai invadir a minha privacidade. Ele vai me dar o livre-arbítrio para escolher. E eu, todas as vezes que eu subo no altar, eu não insisto. Eu aprendi principalmente com o meu apóstolo, eu não insisto. Salvação é precioso. Você não vai comprar a sua salvação. Você não vai negociar a sua salvação. Plano de salvação eterna é o que nós temos de mais precioso na terra. Você pode não ter nada aqui. Você tendo a plena convicção e certeza de onde você vai morar é o suficiente. Só isso te basta. E em nome dEle, todas as coisas acontecem. Em nome de Jesus. Mas também em nome dEle, todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Não tem como Deus te levar até o Pai. Não tem como. Só o Senhor vai te levar até o Pai. Só o Senhor vai te mostrar o caminho, a morada e a vida. Ele habita dentro de mim. E eu não quero que Ele me deixe. E Ele habita dentro de mim porque eu enxergo quem é Ele. Eu entendi quem é Ele. Não tem como o mundo entender. Se eles não receberam, ainda há chance. Eu creio que tem pessoas em casa assistindo esse culto que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. Mas se você quer ter a morada eterna, você não tem outro caminho. Só existe esse caminho. Você pode sim aceitar Jesus se reconciliando em casa, ou aceitando Jesus em casa. Porque tem pessoas muito distantes, em outros países, que estão sim assistindo esse culto agora. E que estão precisando saber que o mundo não oferece o que o Senhor tem para nos oferecer. É só estando no caminho. Eu vou ter a minha salvação. É só Ele que vai me levar até o Pai. E só obedecendo a Ele. Só obedecendo eu vou permanecer no caminho.
Na rebeldia eu saio do caminho. Quando eu sou rebelde, quando eu desobedeço, quando eu peco, eu saio do caminho. Eu sempre dou o exemplo da cruz. E eu sempre enxerguei o exemplo da cruz, porque foi na cruz que Jesus foi crucificado. Ele foi preso numa cruz. E a cruz é o caminho que vai levar até Deus. E a nossa caminhada começa aqui. Mas no meio do caminho, passando do meio, pode ter duas entradas que pode te tirar do caminho. Mas se você conseguir, é tão perto. Esse lado é muito menor do que esse. Esse aqui é bem maior. Essa parte de baixo da cruz, ela é maior. Ela não é no meio, essa divisão. Então aqui pode ser o caminho. Aqui é o caminho que vai te levar até Deus. Mas você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas a cruz, ela representa e lembra muito bem a nossa caminhada com Cristo. Porque foi na cruz que Ele derramou o sangue dEle. Foi na cruz que Ele pagou o preço. E a cruz vai sempre nos lembrar a nossa caminhada com Cristo. Que vai ser longa. Mas lá em cima o Pai vai estar nos esperando. E vai te dizer: vem, filho amado. Vem, filha amada. Vem, filha amada, valeu a pena você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ainda que tenha se desviado, há uma oportunidade para você voltar, porque o Pai te recebe de braços abertos. Então eu não posso ser uma crente de qualquer maneira. E o mundo não tem nada para entender. Nos chamam de loucos. E João Batista, ele foi aquele que nos ensinou o caminho. Ele preparou o caminho para o próprio Jesus passar. E só no caminho, permanecendo no caminho, não renunciando, até onde você chegou, tudo vale a pena nele. Tudo vale a pena, todo sacrifício é nada. Todo sacrifício é nada. E vale a pena você seguir. Siga os mandamentos do Senhor. Siga as ordenanças do Senhor. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E ele diz: só aqueles que têm os meus mandamentos. Só. A Bíblia fala muito se, só. É muito forte. Se tiver, se permanecer, só se tiver, só se andar, só se renunciar, vai ter direito, senão está fora. E a gente sente, porque às vezes é na nossa família que temos pessoas que não entenderam o propósito. Ainda tem pessoas que não aceitaram Jesus. E nós não somos egoístas. Nós queremos que todos alcancem esse plano de salvação eterna. O Senhor, Ele quer que todos se salvem. E eu falei aqui na quinta que o Senhor me lembrou que a primícia, eu sempre dei primícia a minha vida inteira. E eu já ouvi muitos livramentos na minha família. A minha família sendo protegida. O Senhor resgatando. O Senhor fazendo. Ah, mas é só um envelope de primícia. Mas é poderoso. Não é barganha. É entendimento. É entender o que vem do altar e receber. E ele fala assim: se ele me reconhecer, eu habitarei neles e farei morada eterna. Se me reconhecer, ele quer entrar, ele quer habitar,
Ele quer fazer morado. Tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Entenderam? Mais uma vez. E foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender. Porque vocês se tornam negligentes para ouvir. Por quê? Por que somos tão negligentes para ouvir? E às vezes ainda temos uma mania. Se foi fulano que subiu no altar e falou, eu acredito. Deus, Ele usa quem Ele quer. E se dependesse da gente, a gente precisa ser muito tratado por Deus para estar em cima do altar. E ter muito temor para falar qualquer coisa. Eu tenho muito medo do altar, eu tenho muito temor a Deus. E é por isso que eu fujo do altar e eu falo para o Senhor, se eu subir tem que ser com propósito. E se a gente não entender, há uma ordenança, há uma ordem de Deus para você ser salvo, para a sua família ser salva. Se coloca na posição que Deus Ele faz. Quem está no mundo não enxerga, nem se submete, nem entende, nem vai negociar. Aliás, eles negociam por qualquer coisa. Nós não. Nós não negociamos a nossa salvação. E Ele diz, quem me ama, guardará os mandamentos do meu Pai. Se não me ama, não vai guardar. Porque vai entender a palavra. Quem me ama vai entender as minhas palavras. Se eu não amo, eu não tenho como entender. E o que vocês escutam, Ele mesmo diz, não é nada de mim mesmo. Foi o Pai que me enviou. O Pai me enviou. E hoje, o Senhor, Ele está falando muito, porque Ele falou demais comigo. E Ele diz, estou indo, mas o Espírito Santo, Ele quer permanecer em vocês. Ele deixou o Espírito Santo para te convencer, para te dar entendimento. Deixo com vocês a minha paz, porque o mundo não tem paz. A paz que o mundo oferece é diferente, não existe. Deixo com vocês a minha paz, a mesma que o mundo não acha. Eles procuram, mas eles não têm. Eles não encontram. Eles vão encontrar uma falsa paz. Eu não tenho como encontrar uma paz me prostituindo, me vendendo, me drogando. É porque eu estou cheio de vazios. Aí eu preciso dessas coisas para encontrar paz. Mas logo que usa fica pior. O nível de perturbação vai aumentar muito. Não tem como, essa paz só no Senhor. Só o Senhor te oferece essa paz. O mundo, inclusive o mundo pensa que tem essa paz. Eles acham que oferecem essa paz, mas eles não têm. O caminho é Ele. E a morada eterna é o Pai. O caminho é o Senhor. E a morada eterna é Deus. E nós temos sim que andar no caminho para chegar até Ele. Vamos ver o que fala aqui. Já estou finalizando. Em Filipenses 2, 8 a 11. Graça e paz. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que a gente vai ter que confessar o Senhor. É necessário confessar o Senhor como único Senhor e Salvador, para que eu possa andar pelo caminho. E eu queria pedir para vocês ficarem de pé. Fecha os teus olhos. Em João 14:31 fala assim: e para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos. Se levanta.